que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. Para vencer, você tem que correr. Cada pessoa tem que enfrentar seus próprios obstáculos. O esporte inspira a vitória e a educação ensina a vencer. Ajude a LBV e invista no futuro de milhares de crianças. Estamos de volta, continuamos aqui na Clínica Gleger, Porto Alegre, Rua Guimarães Rosa, número 155, bairro Boa Vista. E agora vamos conversar com a doutora Danusa Dias Alves, que participa conosco para trazer informações sobre luz pulsada. É uma das especialidades aqui da clínica e, claro, o intuito de trazer informações, de levar até você essas informações. Estamos aqui com a doutora Danusa para trazer esses esclarecimentos. Inicialmente, evidentemente, vamos saudá-la. Tudo bem? Tudo bom. É um prazer estar aqui, César, contigo e trazendo essas informações, né, para as pessoas. Acho bem importante. Sem dúvida. Doutora Danusa, vamos começar aqui falando sobre a finalidade que realmente a luz pulsada, né, pode oferecer em termos de benefício para as pessoas. Hoje em dia a luz pulsada tem sido bastante utilizada para várias condições. É um tratamento, a gente pode caracterizar como um tratamento de pele, né? Ela trata manchas na pele, ela estimula o colágeno, ela pode ser usada como tratamento para depilação duradoura, né, dos pelos. Não é o principal foco da luz pulsada, mas ela também pode ser usada para essa finalidade. Além do tratamento de rosácea, tratamento de algumas telangiectasias de face, são os pequenos vasinhos que podem aparecer no rosto dos pacientes, enfim. Então tem uma série de benefícios que a luz pulsada pode trazer. Muito bem, e é seguro? É bastante seguro, sim. É claro que tem que ser feito por um profissional devidamente qualificado, que saiba trabalhar com a luz pulsada, que já tem alguma experiência no tratamento da luz pulsada, porque é um tratamento que varia de acordo com o tipo de pele do paciente. Né? Então, de acordo com o tipo de pele do paciente, a gente vai colocar a máquina com os parâmetros adequados para aquela característica, né? A luz pulsada realmente tem algumas características importantes a ser consideradas também, que é a questão da liberação na Anvisa, esse registro e tudo mais. Eu gostaria que a senhora abordasse esse detalhe tão importante. Sim. A luz pulsada ela é liberada pela Anvisa, ela é liberada pelo Conselho Federal de Medicina para ser usados e para os conselhos de fisioterapia, enfim. Então é um tratamento bem seguro, sim. É claro que a gente tem que ressaltar que a máquina tem que ter o registro da Anvisa, então o paciente tem que estar atento em relação a isso. Tem que ser uma máquina que tenha o registro e que passe pelas manutenções necessárias, pela limpeza adequada, enfim, tem que ser um aparelho que ofereça condições seguras para o paciente estar sendo submetido ao tratamento, né? E sobre a pele, no caso, ao ser utilizado sobre a pele, o que a senhora pode dizer assim, o que ocorre na sua aplicação? Sim. Inicialmente o paciente, é ideal que o paciente tenha um preparo de pele, um preparo adequado de pele, que daí o médico pode oferecer na primeira consulta, na avaliação, o médico vai fazer vai prescrever uma preparação de pele. O paciente usa esse preparo por 7 dias, 15 dias, dependendo da condição, claro. No dia da aplicação, o paciente vem, a pele é higienizada, aplicado um gel para que diminua o risco de queimadura, e aí sim o tratamento é efetuado.
Como eu disse, cada condição de tratamento vai ter um efeito diferente na pele. Então, para remoção de manchas, por exemplo, ele acelera o turnover celular, ou seja, acelera a troca celular, isso estimula a produção de colágeno, remove as manchas. Para o tratamento de depilação, ele consegue eliminar de forma definitiva os folículos, então é um tratamento bem completo, né? Doutora Danusa, essa aplicação dói? Precisa de anestesia ou deixa algum tipo de marca, precisa internação? Não. É uma aplicação que ela causa algum desconforto, não necessariamente caracteriza dor, né? Não precisa anestesia de forma nenhuma e não há necessidade de internação hospitalar. O paciente vem, faz a aplicação e pode voltar para suas atividades sem problema nenhum. Pode trazer algum vermelhinho para a pele, a gente chama uma hiperemia leve, mas que passa bem rapidinho. Então, doutora Danusa, quantas sessões são necessárias e qual o intervalo entre elas? Em média, de 6 a 8 sessões são necessárias, depende de cada tratamento, depende do que está sendo tratado com a luz pulsada, e o intervalo entre as sessões normalmente de 15 dias. E as recomendações pré-tratamento? Seguir as orientações que o médico fez durante a consulta de avaliação, isso é muito importante, né, antes do tratamento. Usar os cremes que foram prescritos, as formulações necessárias para que a pele tenha um preparo adequado, para que diminua bastante o risco de complicações, como queimadura, né, como já foi citado, e otimize ao máximo o resultado, né, que se deseja com o tratamento. E pós-tratamento também? Durante o tratamento, é importante a gente dizer que o paciente precisa usar protetor solar, a gente não pode esquecer de dizer isso. O paciente tem que usar protetor solar, então ele tem que cuidar com a exposição solar, não pode ficar exposto. E depois do tratamento, seguir essas orientações com filtro solar, né, que é bem importante. Nós estamos aqui com a doutora Danusa Dias Alves, na Maison Legère, em Porto Alegre, lembrando, que fica aqui na rua Guimarães Rosa, número 155, no bairro Boa Vista, né? E, claro, trazendo sempre informações, que é o papel que a gente vem cumprindo, e, claro, com aquela preocupação de levar não só as questões que são da orientação médica, mas também com relação aos tratamentos, os procedimentos todos, que facilita, inclusive, na hora de decidir, e, claro, buscar a atenção médica nesse sentido. E a questão das contraindicações, doutora Danusa, quais seriam elas? Então, as contraindicações, além da gestação, são pacientes que estejam em tratamento para alguma doença, seja de pele ou alguma doença sistêmica, né? E os tratamentos associados, quais são possíveis, doutora Danusa? Vários tratamentos podem ser associados à luz pulsada, né? Claro, se a gente pensa em estímulo de pele, a gente pode associar a radiofrequência, a gente pensa em tratamento de manchas, a gente pode associar os peelings químicos, as drenagens, podemos associar tratamentos tópicos, claro. O laser fracionado de CO2 pode ser um tratamento associado à luz pulsada. Então, existe uma gama, os preenchimentos, existe uma gama de tratamentos e possibilidades que podem ser associadas, otimizando um resultado mais eficaz. Muito bem. Vamos fazer um breve intervalo, em seguida a gente retorna, continuaremos aqui com a doutora Danusa, ela vai falar sobre o laser de diodo e ainda mais informações. Você é nosso convidado para manter a sintonia. Para vencer, você tem que correr. Cada pessoa tem que enfrentar seus próprios obstáculos. O esporte inspira a vitória e a educação ensina a vencer. Ajude a LBV e invista no futuro de milhares de crianças. Agora eu vou dar real pra vocês. Esse negócio dos magrão e das minas ficar se chapando nos estádios é de antepenúltima categoria. Não empata a tua vida, velho. Droga no campo é bola nas costas, cara. O que adianta o teu time ganhar se fora do campo tu vai ficar com a vida empatada? Droga no estádio não rola. E não me faz te pegar nojo. Deixe para viajar na alegria do gol e não na ilusão da droga. Droga no estádio não rola.
volta, continuamos aqui com a doutora Danusa, na Clínica Leger, aqui em Porto Alegre, e agora vamos falar aí sobre o laser, né, que a gente realmente aqui colocou, né, sobre perspectiva de trazer algumas informações a mais, o laser de diodo, e a doutora Danusa agora nos esclarece as suas finalidades e para que serve. Sim, o laser de diodo, ele tem sido muito usado na estética com a finalidade de depilação dos pelos, né? Eu disse que a luz pulsada era uma opção de tratamento para depilação de pelos, mas o tratamento mais efetivo para depilação é através do laser de diodo, né? Então, a principal finalidade dentro da perspectiva estética é a depilação dos pelos. Sobre essa tecnologia, o que a senhora poderia colocar referente à ação? O laser de diodo, ele tem uma avidez pela melanina, né? Então, quanto maior a quantidade de melanina, ou seja, quanto mais escuro o pelo, maior o calor que ele vai absorver do laser. Então, através da absorção desse calor, a melanina absorve o calor do laser, transmite esse calor para o folículo e acaba destruindo esse folículo de forma definitiva, né? E é essa a forma com que acontece a destruição do pelo e a possibilidade de uma depilação duradoura, né? E da mesma forma, a questão da anestesia, internação, essas coisas todas estão tranquilas? Não. O paciente pode fazer o tratamento e voltar às atividades sem problema nenhum. Não precisa anestesia, apesar de ser um tratamento um pouquinho doloroso, né, bem tolerável, é bem tranquilo de fazer. O paciente sente algum desconforto, sim, mas não há necessidade de anestesia e muito menos de internação hospitalar. Então a questão da vermelhidão e manchas acontece também, acontece a vermelhidão, pode acontecer um edemazinho ali, pode acontecer de no dia seguinte surgirem umas bolinhas assim bem na raiz do pelo, na área de inserção do pelo, é bem comum que aconteça. Então leve edema, uma vermelhidão no local da aplicação, são coisas comuns ao pós-procedimento de laser de diodo para depilação. E a questão das sessões, quantas sessões são necessárias, seria interessante a gente abordar isso também. Sim, isso é bem interessante. A gente sempre diz o intervalo mínimo de 6 sessões. É claro que dependendo da região que está sendo tratada, esse intervalo vai variar bastante, né? Se a gente pensa em axila, vai ser um intervalo de 6, 8 sessões. A gente pensa em buço, é um intervalo um pouquinho maior, né? Vai demorar um pouquinho mais para que aconteça o resultado efetivo do paciente. E é claro, depende também da condição do paciente, depende da característica do pelo de cada um, né? É um tratamento que pode ser feito para praticamente todos os tipos de pele, né? Todos os pacientes a princípio podem fazer. É claro que aqueles pacientes que têm a pele mais escura correm um pouco mais de risco de ter algum tipo de queimadura, né? Em função da melanina. Então a pele que tem mais melanina, como eu disse que a melanina absorve o calor do laser, então é uma pele que absorve mais o calor do laser, então é uma pele que pode sofrer, tem um risco maior, na verdade, de complicação como queimadura. Por isso, mais uma vez, tem que ser um tratamento feito por um profissional experiente, uma máquina que tenha registro da Anvisa, num local adequado, para que minimize o risco de acontecer essas complicações indesejáveis, né? Não, sem dúvida, a questão das contraindicações, essas que a senhora falou. São as mesmas praticamente da luz pulsada. Então, a gestação é uma contraindicação, paciente que está em tratamento para alguma doença também é uma contraindicação, né? É importante ter uma avaliação médica para que o paciente, que através do seu histórico pessoal, possa ser devidamente indicado ou contraindicado o procedimento, se for o caso. Muito bem. Vamos passar agora para o laser Diag, né? Vamos defini-lo aqui no sentido de trazer, de levar a informação para o pessoal que está ligado aí com a gente. O laser Diag também ele tem algumas funções no nosso meio, mas a principal função dele é a remoção do pigmento exógeno, a gente diz, ou remoção de tatuagem.
E nesse aspecto, com relação a esse laser, no caso, DIAG, quais seriam, assim, as questões que a senhora poderia observar com relação a problemas que poderiam advir na sua aplicação? Sim. O laser DIAG, ele é um laser que é usado para remoção de tatuagem, então. É um laser que pode causar algumas cicatrizes. É um laser que pode não trazer a remoção de todo o pigmento, né? Então, cicatrizes tanto como queloide, hipertróficas. Então, é um laser que tem que ser aplicado também por um profissional devidamente qualificado. É um laser que pode causar ele causa um dano celular um pouco maior do que os outros lasers, então esse dano celular pode trazer essas cicatrizes. Então é importante que ele seja aplicado por um profissional que conheça bem a tecnologia e que saiba aplicar esse tipo de tratamento e observando, claro, as características de cada pele, né? Que tenha um domínio sobre o equipamento. Exatamente. É importante a gente ressaltar isso, porque evidentemente as pessoas sempre se preocupam quando submete a qualquer tipo de procedimento, ainda mais quando mexe com a pele, a questão estética está muito inserida dessas questões todas. Sim. E nas questões assim, referentes à sua aplicação, que a senhora falou, a questão da tatuagem. Quanto tempo demanda? Né? Sim. Quantas sessões são necessárias? Sim. A questão da remoção de tatuagem é bem interessante, porque a gente não consegue definir ao certo o número de sessões. A gente tem resultados muito bons, a gente, por algumas vezes, por várias vezes, na verdade, a gente consegue remover bastante o pigmento, praticamente 100% da tinta, deixando o mínimo de cicatriz na pele do paciente, praticamente nenhuma cicatriz, tá? Para que seja definido o número de sessões, a gente tem que pensar no tipo de pigmento que foi colocado na pele do paciente, na condição pessoal do paciente em cicatrização dessa pele e, é claro, a cor desse pigmento. Por exemplo, se é uma tatuagem preta, por exemplo, tatuagens pretas normalmente são mais fáceis de serem removidas, é um pigmento mais fácil de ser removido, mas depende muito da qualidade da tinta que foi usada. Algumas tintas têm um metal misturado, elas não são puras, e isso dificulta muito na hora da remoção da tatuagem, né? Esse metal acaba absorvendo o calor do laser e impede a fragmentação do pigmento, porque é através da fragmentação desse pigmento que a gente consegue remover a tinta. Então, nessas tintas, nesses pigmentos que tem esse metal misturado, a gente encontra uma certa dificuldade. Isso, né, César, é claro, a gente não consegue identificar olhando para a tatuagem, a gente não consegue olhar e saber se aquela tinta é ou não pura. Então, é um número muito variado de sessões. Se tem, por exemplo, esse pigmento, se esse pigmento tem esse metal, a gente espera que seja um tratamento um pouco mais longo, né? Se não tem, se é uma tinta mais pura, se é uma tinta que foi mais superficial, a gente pressupõe que é um tratamento mais rápido de ser feito, né? Isso a gente não consegue dizer para o paciente ao certo na hora da avaliação. Então, a gente sempre diz, em média, 6, 8 aplicações, mas pode ser bem mais que isso ou um pouco menos. Depende muito de cada um. Vai depender das características da tatuagem, do tipo de tinta que for utilizado. E depende também da cicatrização do paciente, né? E da própria pele, no exatamente. caso. Se é uma pele que cicatriza bem, se é uma pele que cicatriza rápido, é uma pele que está é uma pele que está mais apta a receber potências mais altas do aparelho, é uma pele que responde melhor em termos de cicatrização, então é a pele que a gente pode tratar de uma forma mais tranquila. Se é uma pele que cicatriza mal, se é um paciente que já tem um histórico de cicatriz, a gente tem que tratar de forma mais cautelosa, porque pode gerar alguma cicatriz e a gente tem que minimizar esse risco, claro. Então, doutora Danusa, seria interessante nós abordarmos agora as recomendações para pré e pós-tratamento. Bom, as recomendações pré-tratamento, tanto pré quanto pós-tratamento, a gente precisa evitar a exposição solar para que a gente faça um tratamento de forma adequada. Dependendo da região, claro, a gente tem que evitar o uso de ácidos, usados, é claro, só quando for recomendado pelo médico que está fazendo o tratamento, mas, no geral, evita usar qualquer tipo de produto na pele naquela região e só voltar a usar quando tiver realmente a indicação do médico.
É interessante nós abordarmos também, doutora Danusa, a questão da anestesia, se é necessário ou não, porque a questão da tatuagem sempre implica em alguns questionamentos. Exatamente. Na remoção de tatuagem é necessário sim, nesse caso, usar anestesia. É um procedimento doloroso para ser feito sem anestesia. Nós temos principalmente 2 tipos de anestésicos que nós, os médicos, podemos usar. Nós podemos usar tanto anestésico tópico, ou seja, aquele que é passado sobre a região, quanto anestésico infiltrado. Então a gente pode administrar, a gente pode injetar anestésico na região para que o procedimento seja feito da forma mais tranquila possível. Muito bem, então vamos agora falar do laser CO2 fracionado. É o assunto de agora e a doutora Danusa, evidentemente, vai nos trazer essas informações e esclarecendo, né, aquilo que realmente conota a sua aplicação. Sim. Sempre que nós falamos em laser, né, tratamentos a laser, nós temos em mente que são tratamentos específicos para alguma condição. Então, como foi dito, o laser de diodo é específico para a remoção dos pelos. Então, é um laser que a melanina absorve, acaba absorvendo o calor. O laser de AG, ele é específico para a remoção de pigmentos. Então, o pigmento exógeno vai absorver o calor do laser. O laser de CO2, a água é quem vai absorver o calor desse laser. Então, é um laser que é usado principalmente para rejuvenescimento da pele. Tratamento de manchas como melanoses solares, um fotoenvelhecimento, pode ser usado para tratamento de cicatriz de acne, para cicatrizes, ou seja, ele tem uma infinidade hoje de indicações médicas com resultados bem satisfatórios. E com relação à questão da segurança, é um tratamento seguro, é um procedimento seguro? É um procedimento seguro, sim, para ser usado, mas esse tratamento em especial, ele tem que ser feito por um médico. É um tratamento que causa um dano celular maior, quando a gente se refere, levando em consideração os outros tratamentos a laser, então é um tratamento que tem que ser feito por um médico. Claro, um médico devidamente qualificado e que tem experiência na aplicação para que sejam minimizados os riscos de complicações, né, inerentes ao procedimento. E esse procedimento tem um tempo que demanda, em termos de sessões, a senhora poderia assim colocar de modo que a pessoa possa ter uma ideia sobre isso? É um tratamento que, é claro, que depende muito da indicação, né, para que a gente caracterize o número de sessões a serem realizados. Mas, para cicatrizes de acne, por exemplo, a gente precisa de um número maior de sessões, 3, 4, dependendo da profundidade da cicatriz, dependendo da avaliação dessa cicatriz. Para rejuvenescimento da face, dependendo do grau de fotoenvelhecimento, também a gente pode pensar em média 2, 3 sessões, claro que dependendo da avaliação do paciente, mas em condições gerais, já na primeira aplicação, o paciente pode perceber resultados bem satisfatórios e, de uma forma geral, uma sessão de laser de CO2 já tem trazido excelentes resultados. Muito bem, e aí para a gente finalizando aqui, a questão das recomendações. Sim. Né? Eu gostaria que a senhora entrasse na questão do pré-tratamento, do pós-tratamento e que a gente definisse, né, as questões que envolvem, inclusive, a necessidade, né, de interromper rotina e da própria anestesia ser necessária. Claro. A necessidade de interromper a rotina, nesse caso, ela é necessária em função do pós-procedimento. É claro que hoje em dia existem diversas máquinas e diversos aparelhos que são aparelhos de lasers fracionados de CO2. Só que como são máquinas, cada máquina tem uma característica diferente. Então nós temos máquinas que são mais potentes, temos máquinas que são menos potentes. Temos máquinas que podem ter uma associação, por exemplo, de radiofrequência, otimizando assim o resultado, e máquinas que são um pouco menos potentes e que trazem pós-procedimentos mais tranquilos. Também, é claro, resultados um pouco mais pobres. Então, depende muito da máquina que se está trabalhando. Se a gente pensa no aparelho, num bom aparelho de laser de CO2, num aparelho que seja um pouco mais potente, num aparelho que traz uma radiofrequência associada, é um aparelho que vai trazer um dano de pele maior. Então, por consequência, se torna um tratamento
claro, que traz resultados melhores, mas também que precisa de que o paciente se afaste das atividades diárias dele. Em média, de 3 a 7 dias, né? Nunca tivemos nenhum caso de um paciente que precisou de mais de 7 dias de afastamento das suas atividades. É claro que isso não é regra, né? Cada paciente é um paciente, cada condição é uma condição e isso tem que ser bem avaliado. Mas uma média de 3 a 7 dias de afastamento das atividades, esse é o recomendado. 7 dias fica bem tranquilo. Muito bem, então vamos agradecer aqui a participação da doutora Danusa, né, Dias Alves, participando conosco aqui, trazendo informações sobre os lasers, vários tipos de laser. Você acompanha com exclusividade aqui, estamos na Clínica Leger em Porto Alegre, aqui na rua Guimarães Rosa 155, lembrando que a Leger tem também unidades em São Paulo, Rio de Janeiro, em Porto de Galinhas, Recife também agora, com aquela proposta diferenciada do turismo de saúde que você pode acompanhar aí, inclusive, dentro do nosso tour que estamos fazendo aqui nessa clínica. Então, doutora Danusa, muito obrigado. Para vencer, você tem que correr. Cada pessoa tem que enfrentar seus próprios obstáculos. O esporte inspira a vitória e a educação ensina a vencer. Ajude a LBV e invista no futuro de milhares de crianças.